Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito de dois filos do reino animal, o filo Porífera e o filo Cnidaria. No filo Porífera, nós encontramos as esponjas que são animais predominantemente aquáticos, são animais exclusivamente aquáticos, sendo que a maioria das esponjas são indivíduos marinhos, com algumas poucas espécies lucícolas, com algumas poucas espécies de água doce. No nível de classificação animal, eles são considerados como parazoários, por não apresentarem nenhum tecido verdadeiro. São animais filtradores, dependem da matéria orgânica que encontram na água para sobreviver. Eles são animais de diversidade extremamente variada, desde indivíduos pequenos, com poucos milímetros, até indivíduos que chegam a apresentar até cerca de 2 metros de altura. Em nível de organização corpórea, esses animais são extremamente simples. A denominação porífera é porque são animais que apresentam o corpo totalmente perfurado, animais que apresentam poros espalhados por todo o corpo, tá? Nesses animais existe uma cavidade central chamada átrio ou espongocele e o maior poro do corpo chamado de ósculo. Em nível de circulação, a água entra pelo poro, circula no átrio e sai através do ósculo. A digestão desses animais é uma digestão exclusivamente intracelular, mesmo porque são parazoários, não apresentam nenhum tecido verdadeiro, e no caso desses animais, a digestão ela acontece graças à presença dessa célula específica, que é uma célula flagelada, denominada coanócito. O batimento dos flagelos é que permite com que haja circulação de água no interior do átrio desses animais. Além dessas células, existe o pinacócito, que é uma célula achatada de revestimento externo. Também existem as células que revestem os poros, são células tubulares chamadas de porócitos. Um outro grupo celular presente é o grupo dos amebócitos. São células totipotentes, ou seja, são células que têm capacidade de se especializar e dar origem às demais células desses animais. E também podem contribuir na distribuição de alimentos e na reprodução. Existem estruturas ou de origem silicosa ou também de origem calcária, como por exemplo carbonato de cálcio. São estruturas que protegem e sustentam o corpo desses animais, formam o chamado endoesqueleto. Essa estrutura se chama espícula. Dando sequência no estudo dos poríferos, aquilo que eu acabei de citar para vocês, tá? A entrada da água para que haja filtração, que acontece por meio do poro desses animais, posteriormente a circulação da água pelos batimentos flagelares no átrio e a saída pela cavidade superior, que se chama ósculo. Aqui a gente tem a demonstração do batimento flagelar do coanócito nesses animais. Agora é hora da gente tratar a respeito da reprodução das esponjas. A reprodução pode ser assexuada, onde não existe troca de material genético e, consequentemente, não haverá variabilidade genética, ou pode ser uma reprodução sexuada, com troca de material genético e, consequentemente, variabilidade entre os indivíduos. Em um dos exemplos de reprodução assexuada, existe a chamada gemulação. Durante a gemulação, se formam estruturas chamadas gêmulas, tá? As gêmulas são estruturas muito resistentes, revestidas por aquela estrutura de sustentação chamada espícula. No interior dessas espículas existem vários amebócitos, que são aquelas células que eu te falei que são células totipotentes, ou seja, são células com capacidade de originar as demais células do indivíduo. E diferenciação de célula significa um novo indivíduo. Consequentemente, uma reprodução sem variabilidade e é uma reprodução assexuada. A outra reprodução que eu tenho para falar para vocês, que também é assexuada, é a reprodução chamada por meio de
brotamento, tá? No meio do brotamento existe a liberação de uma estrutura chamada broto, e com a liberação do broto inicia-se a formação de um novo indivíduo, tá? Olha o brotamento aqui, deixa eu mostrar para vocês. Libera-se o broto, liberando-se o broto, posteriormente um novo indivíduo idêntico. Na reprodução sexuada, nós temos tanto indivíduos de sexos separados, que são indivíduos dioicos, ou indivíduos hermafroditas, que são indivíduos chamados de monóicos, tá? Os espermatozoides são liberados pelo meio do ósculo, tá? Após a diferenciação dos espermatozoides, eles saem pelo ósculo e entram na outra esponja por meio dos poros. Posteriormente, acontece a fecundação interna nesses animais e forma-se uma larva. Essa larva se chama anfiblástula. Lembra o seguinte, gente, toda vez que tem um estágio larvário no desenvolvimento do indivíduo, esse desenvolvimento é um desenvolvimento indireto. Essa larva chamada anfiblástula abandona a esponja pelo ósculo. Ela vai se fixar no fundo e após a fixação origina uma nova esponja, tá? Esse tipo de reprodução é sexuada e permite a variabilidade genética entre os indivíduos. Para que a gente possa finalizar o estudo dos poríferos, vocês estão vendo que é um filo bem simples, né? As características foram citadas aqui de forma bem rápida. Os tipos de esponjas, da menos evoluída à mais evoluída. Ascon, Sicon e Leucon. Leucon a mais evoluída, Ascon a menos evoluída e Sicon a intermediária. A diferença, gente, é a área de circulação. Quanto maior a área para circulação de água, maior o aproveitamento. Consequentemente, esse animal é considerado um animal mais evoluído do que o outro. Então são esses três tipos, Ascon, Sicon e Leucon. Passado o estudo dos poríferos, a gente segue para mais um filo do reino animal. Esse filo é o filo dos quinidários, antigamente conhecidos como selenterados. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê da denominação quinidária para esse filo. Quando eu falo a respeito do hábitat desses animais, eles são animais exclusivamente aquáticos, com alguns representantes dos ciclos de água doce e a maioria dos indivíduos são indivíduos marinhos. Eles são indivíduos diblásticos. Indivíduos diblásticos são aqueles que apresentam somente 2 folhetos germinativos. Lembrando que folheto germinativo é uma estrutura que posteriormente são os tecidos responsáveis pela organogênese, pela formação dos órgãos nesses animais. Por falar na presença de tecidos verdadeiros, eles são eumetazoários, metazoários, apresentam tecidos verdadeiros. Eles apresentam novidades evolutivas, são os primeiros dentre os animais a apresentarem um sistema digestório do tipo incompleto, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho a respeito. Também são os primeiros animais a apresentarem um sistema nervoso desorganizado, difuso, o que já seria esperado por serem os primeiros animais a apresentarem esse tipo de estrutura. Eles apresentam uma célula específica de defesa. Essa célula se chama quinidoblasto. Daí a denominação do filo como sendo o filo quinidária. Vamos às características gerais desses animais. Em relação a formas corpóreas, nesses animais existem 2 formas. Uma forma que é natante, chamada de medusa, e uma forma que é séssil. Séssil significa que é fixo ao substrato. Essa forma se chama pólipo. Eles são indivíduos de simetria radial. Tem mais de um plano de divisão corpórea em metades especulares. O corpo deles é revestido por uma epiderme, né? Uma estrutura externa. Nós temos a chamada gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular desses animais. São animais que apresentam sistema digestório incompleto. Significa que apresentam somente a boca. Pela boca entra o alimento e pela boca saem os resíduos. Existe uma camada gelatinosa no corpo desses animais que é chamada de mesogleia, repleta de água. Seguindo no estudo do filo dos quinidários,
nós podemos falar a respeito das camadas celulares. Na epiderme, que é a camada mais externa, existem os seguintes tipos celulares: célula mioepitelial, o quinidoblasto e a célula sensorial. Essa célula, que é chamada de quinidoblasto, presente na epiderme e também presente nos tentáculos, como exemplo das águas-vivas ou também das anêmonas do mar, é uma célula de defesa com a substância urticante. Acontece mais ou menos assim. Aqui a gente tem o exemplo do quinidoblasto em repouso. Existe uma estrutura chamada quinidocílio, uma espécie de gatilho, que quando tocado estimula isso aqui, ó. Existe um nematocisto, que é essa estrutura que está aqui onde fica mergulhada a toxina, que posteriormente libera essa toxina na pele do animal que está tendo contato. É uma célula urticante que provoca irritação. Em alguns casos pode levar a choque anafilático e até mesmo a morte do indivíduo. Existem várias situações de contato com águas vivas. E esse contato com água viva, quando ocorre a liberação dessa toxina, é que provoca a irritação na pele das pessoas. Logo no início, vocês lembram que eu falei para vocês. Eles apresentam novidades evolutivas. A novidade evolutiva, uma das novidades evolutivas, é a presença de um sistema nervoso específico. Esse sistema nervoso é chamado de sistema nervoso difuso. Difuso significa que ele é desorganizado. As células nervosas, que são os neurônios, ficam espalhadas pelo corpo desses animais e elas são estimuladas a transmitir os impulsos nervosos por meio das células mioepiteliais, tá? Que passam a realizar os movimentos de contração no corpo dos animais que permitem o movimento. Tá? Essa rede é desorganizada, por isso que ela é chamada de rede difusa. Quando nós falamos a respeito dos quinidários, existem 3 classes específicas: sifozoários, hidrozoários e antozoários. As sifomedusas, ou medusas, ou águas-vivas, pertencem a este subfilo, a esta classe taxonômica, que é a dos sifozoários. Eles apresentam como fase dominante a fase natante, que é chamada de fase medusoide, diferente dos hidrozoários. Exemplo das caravelas, das hidras, a fase dominante é a fase fixa, chamada de polipoide. Existem os indivíduos que não apresentam a fase de medusa, não apresentam a fase natante. Eles são chamados de antozoários, como é o caso das anêmonas e dos corais. Aproveitando que a gente está falando a respeito dos corais verdadeiros, né? A colônia de corais denomina-se arrecife ou recife de corais. Daí a denominação que você deve se lembrar da capital pernambucana, né? Mas no caso da capital pernambucana, aquele recife é de falsos corais, corais pétreos. Os corais verdadeiros pertencem ao reino animal, pertencem ao filo dos quinidários. A maior colônia de corais existente no mundo encontra-se no litoral australiano. Os corais representam um local de grande diversidade dos seres vivos, porém apresentam baixa resistência à poluição ambiental. Com o fator relacionado ao aquecimento global, uma liberação de maior quantidade de CO2 na atmosfera, além do aumento da temperatura da água, a presença desse CO2 em grandes quantidades altera a acidez da água. Consequentemente, altera totalmente a vida nos corais, provocando a morte. Esse processo se chama branqueamento dos corais. Dando sequência aqui no estudo dos quinidários, vamos falar mais um pouquinho a respeito ao citar a reprodução desses animais. Nos quinidários, a reprodução pode acontecer de forma sexuada ou de forma assexuada. A reprodução assexuada, em muitas das espécies de sifozoários e hidrozoários, acontece por metagênese ou alternância de gerações. Nesse caso, eles têm uma fase de medusa e uma fase de pólipo, tá? Na fase de medusa, existe a reprodução sexuada, com a participação dos gametas, onde se formam os pólipos.
Enquanto na reprodução assexuada, que acontece nos pólipos, você já se lembra, não ocorre variabilidade genética nos indivíduos. Mas quando acontece alternância entre essas duas fases, nós chamamos esse tipo de reprodução por metagênese. Aqui nós temos um exemplo de metagênese, que acontece, por exemplo, em um cifozoário. Tá? Essa fase, que é a fase fixa, o pólipo, ela origina medusas por meio de um processo chamado estrobilização. Tá? Nesse caso, fragmentos do corpo do animal se destacam e originam-se jovens medusas, que são chamadas de éfiras. Tá? Posteriormente à formação das éfiras, formam-se as medusas adultas, ocorrendo a liberação de espermatozoides na água e, consequentemente, a fecundação nas medusas fêmeas. Né? Após a fecundação, onde ocorre uma reprodução sexuada, formam-se os chamados zigotos. Esses zigotos, posteriormente, desenvolvem larvas ciliadas. Essa larva se chama larva plânula. Lembra que quando tem a presença de uma larva, o desenvolvimento é o desenvolvimento indireto, tá? Essas larvas plânulas, elas se fixam no solo e, posteriormente, originam-se novos pólipos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês. Foram aqui as principais características de dois filos animais, o filo dos poríferos e o filo dos quinidários. Até a nossa próxima aula. Grande abraço. Fui!